Olá, meu nome é Caroline Prolo, eu sou advogada e vou falar hoje com você sobre o regime internacional de mudanças climáticas. Hoje, quando se fala de mudança do clima, se usa muito a expressão crise climática ou emergência climática. A ideia é expressar a gravidade dessa questão, que não é um problema trivial da humanidade. Esse é o grande problema da humanidade. E nós chegamos a um ponto em que precisamos enfrentá-lo como se enfrenta realmente uma calamidade. Como nós chegamos até aqui? Entender a crise climática passa necessariamente por entender a história da cooperação internacional para a mudança do clima, uma história que surgiu por meio da Convenção Quadro da ONU de Mudanças Climáticas do ano de 1992, ou seja, há 28 anos, e um regime internacional que conta com mais de 196 países. Essa convenção foi assinada aqui mesmo no Brasil, no Rio de Janeiro, no ano de 1992, e ela é o grande hoje, como nós dizemos, framework do direito internacional de mudanças climáticas. E a gente vê que desde 1992, as nações do mundo já estavam bem conscientes de que a mudança do clima é um problema comum a toda a humanidade, né? Já estavam, inclusive, determinadas a proteger o sistema climático para as gerações presentes e futuras, como a gente vê do próprio texto do preâmbulo da Convenção. E para isso, é muito interessante que a Convenção estabeleceu uma série de princípios. Eles ficaram, inclusive, todos escritos num artigo específico da Convenção, o artigo 3º. Um dos mais importantes desses princípios é o chamado princípio da precaução, que diz que a falta de certeza científica sobre os riscos das mudanças climáticas não deve ser uma razão para deixar de se tomar as medidas necessárias para combater a mudança do clima. E naquele momento isso foi particularmente importante porque a ciência estava ainda num estágio muito incipiente de evolução com relação a esse tema. Foi somente depois, no ano de 2007, por meio de um importante relatório do IPCC, que é o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas da ONU, a gente vai falar mais sobre isso depois, que se teve um maior grau de certeza sobre a influência do homem na mudança do clima. Então, nesse momento, realmente, ter um princípio da precaução que garantisse que a sociedade internacional vai poder agir contra a mudança climática, independentemente de se ter uma certeza científica, foi muito importante. Outro princípio extremamente importante, talvez até o mais importante deles, na minha opinião, é o princípio da equidade intergeracional, ou seja, a necessidade de se pensar as ações atuais de uma forma que assegure às gerações futuras o direito de usufruir de um sistema climático equilibrado. Eu acho que a maior evidência que nós temos hoje do quão importante é esse princípio é o movimento da juventude liderada pela ativista Greta Thunberg e as diversas ações judiciais, inclusive, que estão sendo propostas no mundo inteiro por crianças e jovens, tentando assegurar esse direito a um futuro com um sistema climático equilibrado. Além disso, a gente também tem que olhar para os desafios de equidade dentro dessa própria geração que nós vivemos, né? O processo de combate à mudança do clima tem que levar em consideração que há países com outras vulnerabilidades e prioridades, como, por exemplo, a erradicação da pobreza. Então, tem que se ter o cuidado de, nesse processo, não onerar desproporcionalmente esses países em posição de mais vulnerabilidade. Esse é o princípio da equidade intrageracional. E o princípio talvez mais famoso da Convenção é o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, que reconhece que, embora todos os países devam agir no combate à mudança do clima, a medida das suas responsabilidades é diferenciada. Leva em consideração que eles têm capacidades diferentes, mas também que têm uma contribuição histórica diferente
para essa concentração de gases de efeito estufa que a gente vê hoje na atmosfera e que são predominantemente oriundas da industrialização, processo que trouxe alguns países mais atrasados para contribuir para a concentração de gases na atmosfera. Inclusive, para garantir a diferenciação dessas responsabilidades, a Convenção fez algo interessante. Ela chegou a listar os países que têm maior responsabilidade num anexo, que ficou conhecido como Anexo 1. Nesse anexo, constaram os países que foram considerados desenvolvidos, ou seja, as economias mais industrializadas, os membros da OCDE. Esses países são aqueles que efetivamente foram categorizados como países desenvolvidos e a gente vai ver que, inclusive, são os maiores obrigados em termos de responsabilidades dentro dessa convenção. Todos os países que ficaram de fora dessa lista, por consequência, são os países em desenvolvimento e que também acabaram ficando conhecidos como países do não anexo 1. E a convenção, como eu disse, realmente distribuiu responsabilidades entre os países com essa diferenciação dos países desenvolvidos e países em desenvolvimento, de uma forma em que os países desenvolvidos tivessem uma liderança nesse processo. Então, enquanto todos os países têm obrigação de manter medidas que contenham a mudança do clima, os países desenvolvidos é que têm efetivamente a obrigação de limitar as suas emissões. E, além disso, os países desenvolvidos têm a obrigação de ajudar os países em desenvolvimento, inclusive financeiramente, para que eles também possam cumprir com esse objetivo de mitigar as emissões de gases de efeito estufa. Mas a verdade é que a Convenção prescreveu todas essas obrigações de uma forma muito genérica, como a gente diz no direito, programática. Não tinha ali nenhuma exigência concreta, uma obrigação específica e detalhada para os países desenvolvidos. Então era necessário especificar melhor o quanto cada país deveria fazer para limitar as suas emissões. E foi aí que surgiu a necessidade de se fazer um novo instrumento, um protocolo, para detalhar as obrigações dos países desenvolvidos. Esse foi o famoso Protocolo de Kyoto, foi assinado em 1997, mas acabou entrando em vigor somente em 2005. Talvez vocês reconheçam aí na foto, esse é o então vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore. Foi ele quem assinou o Protocolo de Kyoto pelo governo americano. No entanto, depois, sob a gestão do presidente Bush, os Estados Unidos não ratificaram o Protocolo de Kyoto e, portanto, ficaram de fora. Hoje eles não são membros do Protocolo de Kyoto. O Protocolo de Kyoto, então, previu metas quantificadas de limitação de emissões de gases de efeito estufa apenas para os países desenvolvidos. E essa meta é interessante porque se traduziu na forma de um verdadeiro orçamento de emissões, ou seja, os países desenvolvidos tinham cada um uma cota de quanto poderiam emitir até o final de um período de compromisso que foi inicialmente definido de 2008 a 2012. E isso constou, inclusive, em um anexo do protocolo, o anexo B, que listou todos esses países desenvolvidos e as suas metas. Para facilitar o cumprimento dessas cotas pelos países desenvolvidos, o protocolo previa os chamados mecanismos de flexibilização, que eram mecanismos de mercado que permitiam essencialmente que os países cooperassem entre si para, de um lado, ou fazerem trocas de suas cotas de emissões,
ou, de outro lado, fazerem projetos conjuntamente para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Um desses mecanismos é o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, o famoso MDL, e esse é o único mecanismo que permitia a participação também dos países em desenvolvimento. Então, o projeto poderia ser hospedado num país em desenvolvimento, com o objetivo de reduzir emissões de gases de efeito estufa, e os créditos decorrentes dessas reduções seriam destinados aos países desenvolvidos para que esses países pudessem cumprir as suas obrigações daquele orçamento de emissões de gases de efeito estufa. E assim vocês podem ver que o Protocolo de Kyoto foi um acordo de implementação de obrigações dos países desenvolvidos, basicamente. Mas com o passar do tempo, também os países em desenvolvimento passaram a se propor a adotar medidas voluntárias de limitação das suas emissões de gases de efeito estufa, através de um instrumento que ficou conhecido como NAMAs, que são as ações de mitigação nacionalmente apropriadas. Esse foi um momento de um crescente otimismo dessa comunidade internacional, que acreditava até que seria possível se fazer um novo acordo com todos os países, envolvendo também países em desenvolvimento, e aí aumentando assim os esforços globais de combate ao aquecimento global. No Brasil, nós vimos esse compromisso voluntário das NAMAs se materializar na Política Nacional de Mudanças Climáticas, que foi o resultado até mesmo de um pronunciamento que o então presidente Lula fez durante a Conferência das Partes, a COP de Copenhague. E aconteceu em 2007 também um outro evento interessante nesse histórico todo, que foi o lançamento de um estudo do IPCC, que eu já mencionei antes, é o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas da ONU. Esse é um relatório em que pela primeira vez se concluiu com um nível alto de certeza científica que a mudança do clima que nós estamos vivenciando hoje é causada pela ação humana. E assim, chegando na COP de Copenhague, em 2009, em que todo esse ambiente estava sendo construído, a ciência estava evoluindo, os países em desenvolvimento estavam se interessando em assumir obrigações voluntárias, se esperava que houvesse um acordo entre todos os países para reforçar compromissos mais ambiciosos ainda dentro dessa governança global, mas isso acabou não acontecendo. Na verdade, saiu-se de Copenhague sem nenhum novo acordo internacional e com a fragilização do sistema de governança global de mudanças climáticas. Foi naquele momento que se percebeu que realmente as coisas precisavam mudar, realmente era necessário se abrir mão dessa visão de mundo bifurcada entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento, e que se precisava criar um consenso para que todos os países, de forma igual, tivessem compromissos vinculantes de limitar as suas emissões de gases de efeito estufa. E foi assim que se iniciou um novo processo para negociar um novo acordo, dessa vez um acordo global de verdade. Esse processo terminou no ano de 2015, em Paris, com o Acordo de Paris. O Acordo de Paris foi um verdadeiro milagre da diplomacia internacional. Foi realmente um sucesso de ter se conseguido fazer 196 países concordarem em consenso que estavam ali aptos a tomar medidas de enfrentamento da crise climática conjuntamente. O Acordo de Paris, ele também deriva da Convenção, mas tem as suas obrigações e princípios próprios. Agora, para falar um pouquinho, então, especificamente desse novo tratado, que é o Acordo de Paris, vamos ver que
as premissas aqui mudaram um pouco, né? Então, antes a gente tinha um regime dividido entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Os países em desenvolvimento tinham metas voluntárias. Agora, a gente tem um regime que se aplica para todos igualmente. E a gente tem também um objetivo muito claro, dado pela ciência, que é de se limitar as emissões de gases de efeito estufa global, de se evitar o aumento de temperatura global em níveis que agora se sabe que são prejudiciais para a humanidade, que são esses níveis entre 1,5 grau até abaixo de 2 graus Celsius. Então agora é interessante ver que a comunidade internacional sabe exatamente a quantidade de aumento da temperatura da Terra que é perigosa e está dispondo isso expressamente no acordo como um dos seus objetivos. Então a gente já não tem mais aquele contexto de princípio da precaução, agora a gente fala em princípio da prevenção. E um outro marco interessante desse novo acordo é o fato de ele trazer um pouco também o setor privado para as obrigações, porque normalmente esses acordos são firmados entre países, entre estados-nação. Mas com esse objetivo de manutenção dos fluxos financeiros num patamar que seja compatível com a trajetória de baixo carbono, se conseguiu fazer também com que o setor privado seja incorporado ao processo de negociação do ambiente internacional. Mas a disposição mais importante do Acordo de Paris é, sem dúvida, a obrigação de todos os países, e como eu disse, desenvolvidos e em desenvolvimento, terem o que se chama de contribuição nacionalmente determinada. Então, os países passam a ter a obrigação de ter uma contribuição para limitação das emissões de gases de efeito estufa, que eles vão definir nacionalmente e tomar medidas de esforços para fazer com que essas contribuições sejam atingidas nacionalmente, e essas contribuições devendo apenas serem revisadas a cada 5 anos, em cada revisão devendo se aplicar um maior nível de ambição para que elas sejam progressivas. Então, esse também é um dispositivo muito importante, porque é isso que faz com que todos os países precisem efetivamente ter ações de mitigação climática. Mas também o Acordo de Paris traz um capítulo específico para falar sobre adaptação ao clima. Nessa seção se cria uma forma de relato específica para adaptação, para que os países, principalmente os países vulneráveis, possam reportar as dificuldades que eles vêm enfrentando em se adaptar, em criar resiliência contra os efeitos das mudanças do clima. Além disso, também o artigo 6 do Acordo de Paris prevê mecanismos de mercado, assim como a gente tinha visto no Protocolo de Quioto, para permitir que os países possam cooperar conjuntamente para atingir as suas NDCs. Esses são mecanismos muito semelhantes aos do Protocolo de Quioto, que ganharam uma roupagem um pouco diferente. E claro, é muito importante que o Acordo de Paris também mantenha aquela lógica de que os países desenvolvidos devem financiar as medidas de mitigação e adaptação dos países em desenvolvimento. E para isso ele cria modelos de reporte específicos para que os países em desenvolvimento possam expor as suas necessidades de financiamento. Isso também é viabilizado, esses diversos fluxos de financiamento, por meio dos fundos criados dentro da Convenção do Clima, o Green Climate Fund e o Green Environment Facility, que são mecanismos que já existiam dentro do Acordo de Paris, aliás, antes do Acordo de Paris, na Convenção do Clima, e foram trazidos para o Acordo de Paris. Esses fundos, eles permitem que os países em desenvolvimento possam executar as suas medidas de construir resiliência climática e também fazer ações, projetos de mitigação de gases de efeito estufa. Além disso, vale a pena ressaltar que dentro desse ambiente das negociações internacionais,
não só os países, os estados-nação, têm condição de se engajar. É claro que o Acordo de Paris é um tratado internacional e somente os países podem ser representados, assumir compromissos e tomar decisões, mas existe toda uma tentativa de se trazer outros atores que não os países para dentro dessas negociações, nem que seja para escutá-los e para engajá-los, porque no final do dia, o Acordo de Paris, como nós bem vimos, é um acordo para que se cumpra NDCs, ou seja, contribuições nacionalmente determinadas. E para isso, você precisa que todos os atores nacionais, os municípios, as empresas, o setor financeiro, todos estejam engajados desse mesmo propósito. Por isso, nesse ambiente do Acordo de Paris, existem algumas iniciativas para trazer atores subnacionais, como os municípios, para também se engajarem na tomada de ações climáticas. Um exemplo disso é o Marrakech Partnership for Global Action, uma iniciativa que envolve tanto governos federais, como também atores não estatais, para que conjuntamente, colaborativamente, eles possam implementar uma agenda climática. Além disso, uma iniciativa mais recente é a campanha Race to Zero, que foi proposta no contexto da COP de Glasgow, na Escócia, e pretende com isso alavancar um apoio de atores não estatais para que todos eles possam aderir também a metas e compromissos de mitigação climática alinhadas dentro do Acordo de Paris, que são metas consistentes com a ciência. Então, é importante que essas iniciativas existam, porque as cidades têm muito para contribuir para a implementação de políticas climáticas. E com esse fórum global de interações, é possível fazer com que essas ações sejam ainda mais efetivas e robustas através do compartilhamento de experiências e da troca de bons exemplos. Bem, com isso a gente já vai se encaminhando ao fim da nossa conversa aqui, e o que pode se ver talvez é que essas medidas não são tão robustas assim, não é verdade? As contribuições nacionalmente determinadas, elas são no final do dia nacionalmente determinadas, ou seja, cada país decide o que vai fazer. E por essa razão é que a gente vê que a soma de todas as contribuições que hoje foram apresentadas para o Acordo de Paris não chega a ter a capacidade de evitar aquele grau de aumento de temperatura global que a gente sabe que é perigoso. Então, tem muito trabalho ainda pela frente para que os governos possam realmente se ajustar, repensar as suas políticas e propor contribuições que sejam mais efetivas, mais robustas. O Acordo de Paris não é um acordo ideal, tem muito que podia ser melhorado nele, especialmente porque os compromissos, como a gente vê, não são assim tão vinculantes e robustos, mas foi o melhor acordo possível dentro das condições e o mais importante, ele conseguiu realmente juntar a comunidade global inteira dentro desse propósito de combate ao aquecimento global. O grande valor do Acordo de Paris é servir de uma plataforma para guiar os países nos seus governos nacionais e subnacionais para que medidas concretas possam ser tomadas para combate ao aquecimento global. Então, nesse caso, é importante que se faça essa reflexão de que não é o governo federal e não é o Acordo de Paris que vai resolver os problemas de mudanças climáticas que nós vivemos hoje. Eles são um começo dessa discussão, mas, na verdade, a implementação prática e os resultados que a gente pode ver de forma palpáveis são somente no âmbito local. Então, é importante que nós todos, e principalmente aqui, acho que os representantes
dos governos locais, dos governos subnacionais, as representações locais mesmo da comunidade tenham consciência do papel que elas têm para trazer as soluções, as políticas públicas que efetivamente façam cumprir esse Acordo de Paris e permitam que a gente enfrente a crise climática. Ou seja, no final do dia, quem faz a diferença nessa história é o local, não é o internacional.